vocês vai estar dando, olha, se vai para a universidade, qual curso você gostaria de fazer tal curso, mas você já conhece esse curso, que às vezes a pessoa diz, eu gostaria de fazer o curso X, mas você conhece? Eu tenho uma filha que não pode ver sangue, até se vai extrair o dente, se ela vê sangue, ela já desmaia. Então, nenhum curso na área de saúde é futuro para ela. Então, ela tem que se conhecer também, porque às vezes a gente acha o curso bonito, mas a gente não tem a menor vocação para ela. Lembro que tem pessoas que vão para a educação física. Eu vou fazer educação física porque eu quero malhar. E aí chega no primeiro ano de educação física, vai para uma sala de IML com um cadáver lá onde ele vai ser aberto, você tem que estudar os músculos. O indivíduo desiste da educação física porque não sabia que tinha que estudar anatomia dessa forma. Falta de conhecimento. Então, o aconselhamento no ensino médio, ele vai estar buscando orientar o estudante, né, para que ele compreenda que cursos ele tem à disposição, né, e de que forma ele pode estar se beneficiando disso. A orientação e aconselhamento no ensino médio ainda, diferente dos níveis primário e do básico, por tratar-se do período de transição que os alunos da escola secundária vivem assim que entram na fase adulta. Você tem aqui, no caso, nível médio, o aluno está já entrando na fase adulta. Na área de orientação profissional, os alunos deparam com a realidade tangível de se juntarem ao mundo de trabalho ou prosseguirem programas que irão preparar para a sua força de trabalho. Então, alguns já pensam, não, já vou trabalhar, eu vou trabalhar com meu pai tem um mercadinho, eu já trabalho com ele já há algum tempo, agora vou trabalhar de forma mais incisiva, o meu pai tem uma oficina, eu já vou trabalhar com meu pai, né, ou com alguém, com outra pessoa, ou se ele vai ainda focar só na área de educação, vai fazer cursos e outras coisas mais. Então a gente vai trabalhar com isso daí. Ele vai ter que tomar consciência disso, conversar com ele, mas a gente não faz intervenções para dizer que ele tem que fazer isso ou aquilo. Isso é uma das coisas que bato muito na tecla. No contexto psicopedagógico, no contexto escolar, o presente estudo está centrado na contribuição do psicopedagogo no contexto escolar, isto é, por meio de uma atuação diferenciada e pautada na formação do cidadão de uma forma global. Neste processo de busca e reflexão, faz-se necessário uma importante indagação. Qual é o real papel do psicopedagogo no contexto escolar? A gente para um pouquinho para refletir. Qual seria o papel do psicopedagogo dentro do contexto escolar? Muitas vezes eu me deparo com um psicopedagogo que realmente ele não sabe. Então, muitas vezes o que acontece? Ele pega a psicopedagogia clínica e leva para dentro da escola, ao invés de trabalhar com a psicopedagogia institucional. Psicopedagogia clínica visa o diagnóstico e intervenção do indivíduo. Psicopedagogia institucional, ele olha a instituição como um todo. Ele vê as deficiências da instituição como um todo. E ele vai tentar trabalhar os indivíduos como um todo. Independente se ali tem alguém que tem alguma dificuldade ou não, ele vai tentar melhorar para todos. Se tiver um e a intervenção dele deve atingir não só aquela pessoa, mas todos. Porque o que é bom para uma criança que tem qualquer dificuldade de aprendizagem, notoriamente vai ser também melhor para os demais. Segundo ponto, a família. A gente falou do aconselhamento, mas a família, qual o papel da família nisso tudo? A família desempenha um papel primordial no processo de aprendizagem dos alunos, pois muitas vezes os pais não querem enxergar a criança com as suas dificuldades. Sempre coloco isso, gente. Quando um casal engravida, eu digo casal porque o homem engravida junto com a mulher. Aquele que de fato é esposo, ele engravida junto com a mulher, porque ele vai passar por problemas não exatamente iguais aos da mulher, mas muito semelhantes, certo? Existe a criança ideal, que é aquela que está aqui, ó. Você idealizou. Eu quero que meu filho tenha a altura do pai, eu quero que ele tenha a inteligência do tio, sai montando tudo isso. Isso é o ideal. E o real é aquele que nasce.
E aí você olha e quanto mais, você tem aqui o ideal e você tem o real. Quanto mais o real se aproximar do ideal, melhor. Mas se esse real for muito distante do ideal, a tendência é uma rejeição. Não aceito, porque esse menino veio com um braço amputado, com a perna amputada, ele veio com síndrome de Down, e às vezes a família não quer aceitar. Então é muito comum quando você chama o pai e diz: pai, mãe, seu fulano, dona fulano, seu filho ele tem um problema, ele tem uma dificuldade. Meu filho mesmo não, pode ser os outros. A senhora está inventando coisa. Não quer ensinar, a senhora diga, mas ficar dizendo que meu menino tem problema, ele não tem problema nenhum. Muito comum essa resistência. Ou o menino está com um comportamento totalmente desviante e você vai falar que o menino tem aprontado e o pai diz: mas agora tudo que acontece é meu filho, porque ele não olha o filho dos outros. Então é muito comum essa família ter a resistência de aceitar que o seu filho tem alguma dificuldade. O vínculo afetivo é primordial para o bom desenvolvimento da criança. A atuação psicopedagógica se propõe a incluir os pais no processo de desenvolvimento de seus filhos, por intermédio de reuniões, possibilitando o acompanhamento do trabalho realizado junto aos professores. Isso é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente sabe que tem uma certa dificuldade. Por qual motivo? Geralmente, quando a gente faz uma reunião, quem mais comparece à reunião são os pais daquelas crianças que não dão trabalho. E se a gente for parar para pensar, é lógico que isso vai acontecer, porque aqueles que não dão trabalho são justamente os pais que se preocupam com seus filhos. Então ele já orienta o filho: meu filho, você vai para a escola, estude, olha, bora fazer aqui a atividade. Então ele já chega lá na escola orientado. Então, quando a escola chama, o pai automaticamente ele vai lá, porque aquele pai está preocupado com o futuro do filho. Já aquele pai que coloca o filho na escola para não perder o Bolsa Família, que coloca o filho na escola para não estar abusando em casa, quando a escola chama, ele já começa ei, lá vai, de novo, né? Quer que quer? Às vezes você vai passando na feira e já chama: que foi, professora? Fale logo. Não, para na escola. Não tenho tempo de ir na escola não, fale logo aqui, vá. E às vezes fica a situação bem complicada. Então é uma situação da gente tem que trabalhar com a sedução, seduzir esses pais para que eles possam estar nesse processo, para que esses pais eles possam estar junto. Nem todos vão aderir, mas de conversar, de chamar, às vezes de assistir um filme. Vamos ver um filme aqui, e é um filme que tem uma temática pedagógica, para que nesse filme eles consigam se identificar. Um filme que fale sobre autismo, sobre TDAH, onde ele comece ali pelo filme, sem que você precise falar nada, ele já identifica, ele já olha assim, ele realmente, esse comportamento é bem parecido com o do meu filho, mas não imaginava que ele tivesse esse problema. E aí você vai amadurecendo, fazendo com que ele amadureça a ideia, a aceitação de que o filho dele não deixou de ser o filho dele porque ele descobriu que o filho dele tem algum tipo de limitação, algum tipo de problema. A família desempenha um papel primordial no processo de aprendizagem dos alunos, pois muitas vezes os pais não querem enxergar. Repetiu. Isso, repetiu aqui. Vamos lá. O papel do psicopedagogo na sociedade. O psicopedagogo pode atuar em diversas áreas de forma preventiva e terapêutica para compreender os processos de desenvolvimento e das aprendizagens humanas, recorrendo a várias estratégias, objetivando se ocupar dos problemas que podem surgir. Novamente, voltando para a questão institucional. O psicopedagogo institucional ele trabalha de uma forma mais preventiva, porque ele está ali atuando na escola, alguns problemas ainda não foram nem percebidos, principalmente nas séries iniciais, mas ele já está ali com a intervenção por meio da técnica que ele usa de aconselhamento, vai fazendo algumas orientações
psicopedagógica, que vai melhorando o ambiente escolar, e às vezes quando aquela criança vem surgir com aquele problema, aquele já foi tão bem trabalhado que os efeitos negativos são mínimos. Já o clínico não, o clínico aquela criança vai chegar para o consultório dele, apresentando uma dificuldade, vai ser feita uma avaliação, e aí vai se dar continuidade a todo um trabalho. Então, dentro da sociedade, o psicopedagogo, ele tem essa proposta de trabalhar de uma forma muito preventiva. O educador e o educando, a prática docente sob o olhar psicopedagógico. Cada criança tem o processo de desenvolvimento diferente. Algumas aprendem com maior facilidade, enquanto outras aprendem mais devagar. E nesse momento, que é de fundamental importância, é que o professor analise individualmente cada criança, para poder adequar os conteúdos conforme a necessidade de cada um. Aí talvez você pense o seguinte: professor, mas isso é muito difícil, como é que eu vou adaptar tudo a todo mundo? Não é uma adaptação individual tão ampla assim desse jeito. Mas se você nota que a criança, por exemplo, ela tem uma dislexia, uma dificuldade com a leitura, certas atividades que podem ser feitas com ela é benéfica não só para ela, mas para as outras também. Quando você trabalha com movimentação, e é uma técnica que a gente usa muito no consultório, a criança ela vai fazer o A, pega a mãozinha dela e olha o A, começa aqui em cima, olha, desce, sobe e desce. E aí bora lá, todo mundo com o corpo, o A faz esse movimento, e aí ele vai aprendendo o movimento, e depois ele vai colocando isso no papel, certo? É uma forma ampla. Quem tem dislexia vai se beneficiar com isso, mas quem não tem também, porque eu sempre coloco, quando a gente bota aquele pontinho, a criança às vezes não vê movimento, ele vê só algo para completar. Então tem pontinho do A, ele faz uma bola e vai lá e puxa a perna. Por que ele faz isso? Porque ele não está vendo movimento. Ele não vê movimento, ele vê pontinhos para serem completados. Então ele não vê o todo, ele vê cada partinha ali individualmente. Vai fazer o O ele não faz aquele círculo, chega em cima, faz aquela volta. Ele faz uma bola e puxa. É como o 8. O 8 a gente aprende o que? O 8 é um S ao contrário, ele vem, sobe, faz isso. O que é que as crianças fazem? Uma bola embaixo, uma bola em cima. Porque ele vê partes, ele não consegue ver o movimento, ele não consegue ver o todo. Então esses trabalhos psicopedagógicos, ele visa individualizar de cada aluno. Se você tem um aluno que ele precisa fazer uma prova individual, lógico que ele vai fazer, mas também a gente trabalha de forma que todos sejam beneficiados, mesmo que você olhe a dificuldade de um e amplia. Estamos chegando já ao final, né, da nossa live, e aí queremos fazer algumas considerações. O psicopedagogo é extremamente importante na instituição escolar, pois este profissional estimula o desenvolvimento de relações interpessoais, o estabelecimento de vínculos, a utilização de métodos de ensino compatíveis com as mais recentes concepções a respeito desse processo. Então a gente constantemente tem que estar estudando, porque constantemente é exatamente isso, a gente trabalha essa questão da percepção motora. Esse é o grande diferencial. Quando você vai para uma escola que não tem um acompanhamento psicopedagógico, muitas vezes as brincadeiras são feitas, mas elas não têm uma reflexão sobre o que é que essa brincadeira está trabalhando, né? Essa brincadeira está trabalhando a coordenação motora global, ele está trabalhando a coordenação motora fina, ele está trabalhando a lateralidade dessa criança. Às vezes aquela brincadeira foi colocada porque o livro vinha recomendando que tivesse aquela brincadeira, mas sem que o educador tenha uma noção de que aquela brincadeira tem um objetivo de trabalhar o desenvolvimento, certo desenvolvimento muito específico da criança. Por isso que o psicopedagogo é importante, né? Como a nossa amiga Janete ela colocou aqui, né? É uma forma ampla e eles vão desenvolvendo a sua coordenação motora. Entende? Ele vai trabalhando isso. Eu descarto os pontinhos? Não descarto, ele é válido, mas é necessário também que ele entenda o movimento, que ele entenda o corpo. Por que eu defendo muito a colocação de aulas de dança na escola? Por qual motivo? Porque a aula de dança trabalha o corpo, a percepção corporal, né? Entender meu braço,
pernas, tudo isso. Então, quando a gente trabalha movimento com a criança, esses movimentos que ela vai trabalhando, ela vai passar isso para o papel. Você trabalha os grandes movimentos com o corpo, a expressão corporal, e depois fica mais fácil para ela jogar ali no papel. Portanto, o profissional de psicopedagogia propõe e auxilia no desenvolvimento de projetos favoráveis às mudanças educacionais, visando a descoberta e o desenvolvimento das capacidades da criança, bem como pode contribuir para que os alunos sejam capazes de olhar esse mundo em que vive, de saber interpretá-lo e de nele ter condições de interferir com segurança e competência. Então, nosso papel seria esse. Então, para a gente finalizar, fazer só uma recapitulação rápida aqui com vocês, porque quem chegou depois, a gente vai estar vendo isso rapidamente. O aconselhamento psicopedagógico, ele vai ter 4 fases, ok? Então, a primeira fase inicial, descoberta inicial, onde ali você vai ter o primeiro contato com o seu cliente, vai escutar ele, aquele aluno, aquele estudante, escutar, entender, deixar ele à vontade, relaxado, ele vai te contar a história dele, você vai escutar assim, sem julgamentos prévios, porque senão fica contaminada a tua visão. Segundo ponto, exploração em profundidade. Uma vez que ele falou, que ele colocou ali, aí você agora vai entender de forma mais aprofundada, deixar ele consciente de qual é a sua situação real, porque às vezes a situação é totalmente imaginária. Então você vai mostrar para ele qual realmente é a situação dele, certo? Terceiro ponto, preparação para ação. Aí você vai justamente fazer ele tomar consciência do que é que ele pode fazer, vai apresentar ideias e vai perguntar sempre o que é que ele acha, nunca impor, nunca dizer, olha, tem que ser feito dessa forma, você está errado, não, deixa ele falar, deixa ele pensar, porque às vezes até o comportamento dele, ele sabe que está errado, mas ele tem os motivos, então você vai escutar. Lembrando que o processo de aconselhamento, ele pode durar apenas uma sessão, ele pode durar mais do que isso, pode, porque às vezes o cliente, ele demora um pouco para tomar consciência das ações, ele precisa refletir um pouco, então você vai conversando com ele. Então, as 3 fases do aconselhamento. Depois disso, você vai ter 4 aspectos para se observar, 4 áreas de atuação do aconselhamento. O primeiro é o aconselhamento pessoal, que vai focar principalmente o quê? A orientação do aconselhamento sobre problemas pessoais de crianças, que as crianças vivem, o sentimento de solidão, de indecisão, de inadequação, de rejeição, de ódio, de apatia por si mesmo, por outro. A criança está passando às vezes uma dificuldade, os pais estão se separando, é um irmãozinho que faleceu, às vezes uma situação de bullying que ele está sofrendo, na escola. E aí você vai estar orientando ele, orientação mais pessoal, na área pessoal. Na orientação, na parte social e emocional, você tem como proposta responder a problemas que advêm da interação com outras crianças, professores, pais, crianças que mudam de uma escola para outra e tem essa dificuldade da aceitação. A orientação, aconselhamento vocacional, principalmente para aqueles que já vão saindo do ensino médio. Ok? Bem, então é isso que nós temos para passar para vocês rapidamente. Nós iremos deixar esse material também com vocês, nós vamos disponibilizar no grupo e qualquer dúvida a gente vai estar tirando lá no grupo do WhatsApp com vocês. Então, boa noite, gente. Que Deus abençoe vocês.